Porque 95% das pessoas têm medo de prosperar na vida, têm dificuldade de prosperar. São pessoas que têm tudo para vencer na vida, mas estão com medo, estão acuadas. Pessoas ricas em talentos, pessoas com boa formação acadêmica, até com faculdade, mas não conseguem alavancar a carreira, não conseguem dar o primeiro passo rumo à realização pessoal. Pessoas que procuram emprego e se sentem frustradas por não ter experiência, por, enfim, dificuldade, por mais que se esforcem, não conseguem. Pessoas que trabalham o tempo todo, a vida inteira, e aposentam ganhando apenas um salário e chegam no final da vida frustradas. Por que tudo isso acontece? Você precisa entender algumas coisas que são importantes nesse processo de realização pessoal. Primeira coisa, o autoconhecimento, desenvolver o autoconhecimento. Precisa saber que os paradigmas, que são padrões de pensamentos, bloqueiam e sabotam o nosso processo criativo. Então precisa quebrar os paradigmas, precisa entender que existem leis que regem o universo e que nada acontece por acaso, que tudo tem uma causa e um efeito, e que não seguir as leis é um dos aspectos que nos levam ao fracasso. Eu preciso entender isso. Eu não posso continuar agindo só no automático, fazendo as coisas de maneira automática. Quando a gente faz as coisas de maneira automática, as coisas acabam dando errado, acabam não dando certo, e aí, como nós não conseguimos atingir esses objetivos, começamos a dar uma de vítima, a culpar, enfim, alguém, o sistema, o governo, as empresas, porque é muito mais cômodo culpar. Então, se você quiser se aprofundar sobre isso, quiser desenvolver um entendimento, você precisa entender essas coisas, precisa aprender. Fica comigo até o final desses vídeos, não sei se será 1 ou 2 vídeos, ou 3, mas é muito importante o conteúdo que eu vou entregar aqui para você. É um conteúdo valiosíssimo, que se você seguir o passo a passo, com certeza sua vida vai se transformar. Meu nome é Antônio Cardoso, sou tecnólogo em gestão empresarial com mais de 20 anos de conhecimento especializado em desenvolvimento humano. E a retribuição que eu quero de você é que, se você não for inscrito no canal, se inscreva no canal, dê um like nesse vídeo e compartilhe para que outras pessoas tomem também conhecimento. Leis que regem o universo. Você sabia que existe um conjunto de leis que regem o universo? Gente, muitas vezes nós reclamamos e não entendemos porque normalmente as coisas não dão certo da maneira como a gente espera. Por mais que a gente esforce, por mais que a gente tente, parece que as coisas não funcionam, parece que não andam. Quer dizer, enfim, parece que nossos esforços são em vão. Muitas vezes isso acontece porque nós fazemos as coisas do nosso jeito, ou de qualquer forma, de qualquer jeito, e nós não observamos ou não respeitamos as leis que regem o universo. Gente, nós temos que entender uma coisa: quando Deus tudo criou o universo onde nós vivemos, Deus deixou regras, leis, para que tudo funcionasse em equilíbrio, em sintonia. Então, existem leis que regem a natureza e leis que regem nossas tomadas de decisão, leis que regem a prosperidade, o sucesso. E se a gente não seguir essas leis, não trabalhar de acordo com as leis, as coisas podem não dar certo. E aí a gente fica se perguntando o que está acontecendo. Você já ouviu falar nessas leis? Já questionou sobre elas? Questionou por quê? O que está faltando, que as coisas não funcionam? Então veja bem, na natureza, você já, claro, percebeu como a natureza é perfeita. Então a natureza, ela obedece um padrão de funcionamento, um padrão de acordo com as leis, como é que acontece. Por exemplo, os planetas, a Terra e todos os demais planetas,
giram em torno do Sol. Isso nunca mudou e nem vai mudar, né? Então, todos os dias nós temos aí um padrão, noite e dia. O Sol se põe, né, e amanhece, todos os dias cumprindo um padrão de funcionamento. Nós temos as estações do ano. Por que nós temos as estações do ano? Porque existe um padrão, uma regra que deve ser seguida. Nós temos a lei da gravidade. Você sabe que se você pular de cima de um prédio, você vai cair, porque existe a lei da gravidade. Um rio corre sempre para o mar, obedecendo às leis. Então você planta uma semente e essa semente ela vai produzir frutos. Ela vai nascer e produzir frutos de acordo com as regras da lei. Se você plantar uma semente de melancia, nunca vai produzir melão. Produz melancia. E não produz só um fruto, produz vários frutos, né? Então tudo obedece leis e nós deveríamos conhecer essas leis. Para que você alcance ao seu sucesso, sua realização pessoal, você também vai ter que trabalhar de acordo com as leis universais. Não adianta, você pode até trabalhar contra as leis, de qualquer forma você está trabalhando com as leis, só que você está às vezes fazendo a coisa errada, você não está obedecendo às leis. Não tem como a gente viver no universo sem trabalhar com essas leis. Ou nós as cumprimos, ou nós não as respeitamos. E aí os nossos resultados vão depender do que nós estamos fazendo de acordo com as leis. Então vou passar aqui uma lista do conjunto de leis e aí no canal vocês vão encontrar esse conjunto de leis e é importante que você estude. Se você está realmente interessado em entrar nesse processo de crescimento, desenvolvimento, transformação pessoal, você tem que estudar tudo que faz parte desse contexto. É conhecimento, é o conhecimento que vai te levar a entender tudo o que acontece. Se você não adquire o conhecimento necessário, você não vai entender. Você não pode entender algo que você não conhece. Então, até que você estude, entenda tudo que faz parte do contexto em que nós estamos trabalhando, então você não pode dizer se é certo ou errado. Você não pode continuar agindo na sua ignorância. Ignorância é quando a pessoa não entende, não busca entendimento, conhecimento e discorda. Então, se você quer sair dessa ignorância e passar para um processo de evolução, você tem que estudar, tem que realmente entender o que está acontecendo, como as coisas funcionam. Então, eu estou aqui dando para você todas as dicas do que você deve fazer para entrar nesse processo de crescimento, mas você tem que continuar buscando. Então vamos aqui às leis. Então nós temos aí a primeira lei do universo, é a lei do pensamento, a lei da ideia, do desejo, né? Onde é que vem a ideia? Tudo na vida surge a partir de uma ideia que surge na mente. Inclusive a criação do universo foi uma ideia. A ideia que Deus teve de criar tudo, o desejo de transformar uma substância sem forma em algo maravilhoso. Então Deus teve uma ideia, imaginou o universo como seria. Quando tudo foi criado, né? Então Deus imaginou, quer dizer, antes da existência do universo, de tudo que existe, Deus já imaginou como seria. Então hoje o processo de criação também, o nosso processo de criação daquilo que desejamos para que seja materializado, primeiro nós temos que imaginar como se já tivesse sido materializado. Você vai imaginar o futuro que você quer, a realidade que você quer para o futuro. Por exemplo, o carro que você quer, a casa que você quer, o salário que você quer ganhar no futuro. Você, antes de conseguir isso, já tem que imaginar isso como se já fosse real. Da mesma forma foi o que Deus fez. Então, no livro
A Ciência de Ficar Rico, de Wallace Wattles, ele chama a atenção que a gente deveria criar como Deus criou. Deveríamos ser imitadores de Deus, criar aquilo que desejamos a partir do pensamento e da ideia que surge na mente. Essa é a primeira lei. Aí nós temos a segunda lei. Eu tenho aqui um conjunto de 12 leis que eu vou chamar a atenção. Lei do abastecimento, da abundância. Para você, na verdade, entrar em um processo de crescimento e transformação pessoal, você tem que seguir essas leis, tá? É a lei da atração, que é também chamada de a lei da vibração, que inclusive a lei da atração foi de onde surgiu o livro O Segredo, que fez tanto sucesso e que, na verdade, hoje a lei da atração é tida como uma referência, uma lei indispensável para quem quer alcançar o sucesso. O conjunto de leis faz parte, mas algumas leis elas se sobrepõem, como a lei da atração, a lei da vibração. Nós vamos ter ainda alguma coisa, um curso sobre a lei da atração, a lei do recebimento da gratidão. Imagine uma pessoa que não tem gratidão, uma pessoa que recebeu uma vida, o dom da vida, que recebeu todas as qualidades, todo um potencial, que pode levantar pela manhã, enxergar, ver as coisas acontecendo. Uma pessoa que não agradece pelo que já tem, a primeira coisa que você tem que fazer é agradecer pelo que já tem, para que você tenha direito a receber mais. Se você não agradece nem o dia que amanhece, se você é uma pessoa ingrata, não sabe agradecer o que já tem, como é que você vai receber mais? Então a lei da gratidão diz que eu tenho que agradecer o que eu já tenho, não importa o que eu tenho. Se você não tiver nada de material para agradecer, agradeça pelo dom da vida. Imagine se você não tivesse vida, não tivesse aqui. Então agradeça pelo dom da vida. Lei da gratidão. Nós temos aí a lei do aumento, a lei da compensação. Tem que ser bastante discutir, teria que discutir bastante sobre essas leis. Então vai ter um trabalho sobre isso ainda. Lei do perdão, lei do sacrifício ou esforço, Tá aqui, eu queria chamar a atenção, porque quando você fala em sacrifício, as pessoas pensam logo naquele sacrifício, por exemplo, que Cristo fez conforme pregam as religiões, mas aqui fala do esforço para você atingir seus objetivos, Nada vem de graça, você sempre tem que dar algo em troca para que você receba. A lei diz assim: primeiro você tem que dar para depois receber. Lei da obediência, lei do sucesso e a lei da causa e efeito, ou consequência, ou ação e reação, que é uma das leis mais importantes. Se você analisar essa lei da causa e efeito, ou da causa e consequência, você vai ver que tudo que acontece na nossa vida é assim, é causa e efeito, é causa e consequência. Então, imagine, por exemplo, a situação que você está vivendo agora é efeito de quê? Qual foi a causa? Nós já falamos aí o que aconteceu no seu passado, na programação mental negativa, nas crenças instaladas dentro de você, na sua falta de atitude. Então, quer dizer, o que está gerando isso? Qual é a consequência disso? A sua limitação, o seu condicionamento. Então, tudo na vida você tem duas opções: ou você eleva a consciência com relação ao que você deseja, com relação à sua capacidade mental de transformação, ou você continua na realidade em que está. Ou você cria, você tem duas opções, sempre na vida vai ser assim, a gente tem duas opções: ou você cria uma nova realidade, ou continua na realidade em que está. Você que faz a escolha. Ou você ocupa sua mente conscientemente com a prosperidade, a abundância ou a riqueza, ou a sua mente continua na pobreza. Porque a mente é o seguinte: quando a mente não está ocupada com princípios, com a consciência da riqueza, ela automaticamente é ocupada pela pobreza. E veja bem, ninguém precisa ensinar ninguém a ser pobre. Não, a pobreza ela é automática na nossa vida. O que nós precisamos aprender é a ser ricos,
bem-sucedidos. Isso você precisa aprender. Você nunca viu um livro dizendo assim, como ser pobre. Você nunca viu um curso dizendo como ser pobre, o que fazer para ser pobre. Você já viu um livro, como por exemplo, de Napoleão Hill, Pense e Enriqueça. A ciência de ficar rico. Porque a riqueza é uma ciência, você pode aprender, como qualquer outra coisa na vida. O que falta é as pessoas tomar consciência do que devem fazer, buscar o entendimento, aprender sobre as coisas, sobre todo esse processo que nos leva à prosperidade e abundância. Então aí no canal nós temos o audiobook de todas as leis para que você estude, reflita sobre elas. O que eu tenho que fazer para mudar a minha realidade? Então, o que eu tenho que fazer para mudar a minha realidade? Então, vamos ver aqui o que é que nós podemos fazer. Primeira coisa que eu tenho que fazer para mudar a minha realidade: tomar consciência de quem sou eu. Essa é a primeira coisa. Quando eu tomo consciência de quem sou eu vou procurar entender em mim, por exemplo, quais são minhas crenças, minhas limitações, no que eu mais acredito, qual é a verdade que eu acredito, qual é a verdade absoluta que eu tenho a respeito de mim mesmo. Qual é? Quando eu me olho no espelho, eu me vejo um vencedor ou um perdedor? Veja bem, você tem duas escolhas na vida, sempre: ou ser um perdedor ou um vencedor. A escolha é sua. Se você envia para o seu subconsciente que você é um perdedor, o subconsciente vai trabalhar para que isso aconteça da maneira como você está enviando a mensagem, porque eu já chamei a atenção. O subconsciente não distingue o bem do mal, o do real ou o do imaginário. O subconsciente simplesmente recebe e absorve as informações que nós enviamos, as emoções e os sentimentos, negativos ou positivos. O subconsciente é como um terreno fértil, você pode plantar o que quiser, vai produzir frutos. Se você plantar joio, vai nascer joio. Se você plantar trigo, vai nascer trigo. Então a gente tem que tomar muito cuidado então com essa comunicação. Então, qual é a consciência que você tem a seu respeito? Quem sou eu? É a grande pergunta, e talvez a mais difícil de ser respondida, porque essa é a primeira coisa, Quais são minhas limitações, meus medos, minhas dúvidas? Como é que eu estou reagindo a tudo que acontece? Quais são minhas atitudes? Enfim. Depois eu tenho aí, tomar consciência da minha realidade atual. Então, se eu quero entrar em um processo de transformação e mudança, eu tenho que tomar consciência da minha realidade atual. Eu estou satisfeito com essa realidade? Eu estou produzindo resultados com a minha realidade atual? 3. Tomar consciência da realidade que eu quero criar para o futuro. Qual é a realidade que eu quero para o futuro? Quais são meus objetivos, minhas metas? O que eu quero para o futuro? Quanto é que eu quero ganhar? Como eu quero estar vivendo daqui 2, 3, 5, 10 anos? Porque isso é uma coisa que cada um determina onde, na verdade, quer chegar e como quer chegar e o quanto quer para o futuro. Então, é tomar consciência da realidade que eu quero criar para o futuro. 4. Tomar consciência das minhas crenças limitantes e verdades absolutas. Então, quais são minhas crenças limitantes? O que está me impedindo? O que está me sabotando, atrapalhando o meu desenvolvimento, o meu crescimento? No que eu acredito? Quais são minhas verdades? Essas verdades estão contribuindo com o quê? Com o meu crescimento ou para a minha morte? Porque os especialistas falam que as pessoas estão morrendo jovens, mas não é a morte física. Morrer é quando você deixa de evoluir, de crescer, porque você está passando pela vida. Então você tem que perguntar isso: você está vivendo ou morrendo? Se você parou de aprender, de evoluir, de crescer profissionalmente, você está morrendo, Mas infelizmente está acontecendo com a maioria das pessoas. As pessoas não sabem como dar o primeiro passo.
Então, por isso que eu tenho aí o curso de marketing pessoal e empregabilidade, quebrando paradigmas. Eu costumo dizer que este curso é o primeiro passo para você entrar em um processo de crescimento, de transformação pessoal. Então, aí na descrição do vídeo você vai encontrar o link para você adquirir esse curso e dar esse primeiro passo rumo à sua transformação. Tenho certeza que se você adquirir esse curso, você seguir todas as recomendações, você, na verdade, trabalhar, desenvolver isso, esse vai ser o primeiro passo. E você vai, é claro, ter que dar mais outros passos, porque nós estamos no início do processo de aprendizado. As coisas não acontecem do dia para a noite. Não adianta a gente querer ser imediatista e querer fazer um curso hoje ou assistir isso aqui, amanhã eu já tenho um sucesso. As coisas não funcionam assim. Você tem que tomar consciência disso. Não é? Você está há anos aí com uma situação de condicionamento, limitação, programação mental negativa, você não vai querer desfazer isso do dia para a noite. Não funciona assim. Eu tenho que ser verdadeiro com você. Então quanto mais rápido você começar esse processo de crescimento, mais rápido você vai chegar ao seu objetivo. A escada do sucesso. Aqui eu queria explicar uma coisa aqui, é o seguinte, olha, veja bem, eu tenho aqui o ponto A e o ponto B. Então, toda vez que eu quero atingir um objetivo, uma meta na vida, eu tenho que sair do ponto A e chegar ao ponto B, como qualquer outra coisa, como, por exemplo, um avião, você vai deslocar de um local para outro, você vai deslocar do ponto A ao ponto B. Então, você tem aí o ponto A, que é onde você está com seus sonhos e desejos, medo e dúvida. É onde você está no momento. Se você quer chegar onde? No ponto B, quer ver seus desejos realizados, e para isso nós já falamos que você tem que ser parceiro da fé, tá? E por falar em parceria com a fé, eu queria chamar a atenção ao seguinte: pessoas que são controladas pelo medo e pela dúvida, elas não fazem parceria com Deus, tá? Presta atenção nisso. Quem que faz parceria com Deus? Quem é aliado da fé, quem é guiado pela fé. Então, para que você analise o que na verdade eu tenho que fazer, prestar atenção para que eu seja um aliado de Deus. Quem é aliado de Deus tem 4 coisas: amor, fé, esperança e otimismo. São 4 coisas: amor, fé, esperança e otimismo. Se você não tiver essas 4 coisas dentro de você, se você não estiver trabalhando essas 4 coisas, então você não é um aliado de Deus. Você não está trabalhando de acordo com a fé, ou está sendo guiado pela fé. Então, medo e dúvida não é coisa, não faz parte das pessoas que obedecem às leis e que é guiado pela fé. Medo e dúvida faz parte da oposição de Deus, tá? Medo e dúvida faz parte da oposição de Deus. Quem é o opositor de Deus? Pois bem, eu quero chamar a atenção aqui do seguinte, veja bem, então você está no ponto A, quer chegar ao ponto B. Você faz todo um esforço para chegar ao ponto B, porém, quando você tem uma boa ideia, uma coisa positiva, está motivado, entusiasmado para chegar ao seu objetivo, chegar ao ponto B, o que é que acontece? Suas crenças começam a te sabotar. De que forma? Dizendo para você que você não é capaz. Sabe o que acontece com um avião quando quer deslocar do ponto A ao ponto B? Suponhamos um avião sai do Rio de Janeiro, de São Paulo, vai para Paris, Nova York, enfim. O que acontece? Quando o piloto levanta voo, o piloto coloca o avião o comandante coloca o avião no piloto automático, né? Para que serve esse piloto automático? Ele vai manter um equilíbrio de voo obedecendo uma rota. Quando o avião, isso é comum acontecer, o avião às vezes,
tem aqueles altos e baixos, ele sobe um pouco ou desce um pouco, né? E aí, ou seja, ele sai um pouco da rota. O que acontece? O piloto automático corrige automaticamente a rota do avião, dizendo para o avião, fora de rota. Então, se ele sobe um pouquinho mais, o piloto automático avisa que ele está fora de rota, ele volta para a rota. Se ele baixa um pouco mais, o piloto automático avisa fora de rota e ele volta para a rota normal. Então, esse equilíbrio é que faz o avião manter-se na rota. Da mesma forma acontece com você. Por exemplo, se você tem um grande sonho, um desejo, uma ideia, e aí, como você está sendo controlado pelo medo, pela dúvida ou pela programação mental negativa, pelas crenças sabotadoras, né? O que acontece? Toda vez que você toma uma decisão que quer fazer alguma coisa boa, o que o seu subconsciente diz para você? Fora de rota. Ou seja, a mesma coisa dizer, isso não existe, você sabe que isso nunca funcionou para ninguém, você foi educado assim, então isso não vai funcionar. A pessoa diz assim, eu vou procurar emprego, seu subconsciente vai dizer, fora de rota, porque não existe emprego, você não tem experiência, não vão lhe dar oportunidade. Qualquer coisa que você vá fazer para o seu bem, para o seu crescimento, você sempre vai receber um aviso do seu subconsciente, das suas crenças limitantes, do seu corpo, das emoções, do seu corpo já viciado numa determinada situação, vai dizer para você, fora de rota, você não é capaz, quer dizer, volte para o seu lugar. Então é desse jeito que essas crenças limitantes, né, essas crenças verdadeiras, absolutas, te controlam na sua vida, no seu dia a dia. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Na verdade, a gente tem que, fazer aquelas coisas que nós já explicamos aí, né? Quer dizer, refazer a sua programação mental. Na verdade, policiar suas crenças sabotadoras, brigar, lutar contra elas. É uma luta constante que vai ser como um cabo de guerra. Você puxa para um lado, quer atingir seus objetivos, suas metas, mas suas crenças, verdades absolutas vão estar puxando do outro lado e fazendo você voltar para a rota, dizendo para você que você está fora de rota, que isso não é para você, que você nasceu assim e vai morrer assim. Tá, mas tem muita gente que não acredita que essas coisas funcionam. Então, por isso tem aqui a pergunta: você concorda com tudo isso que te falei até agora? Faltou um i aqui, não falei, mas você concorda com tudo isso que falei até agora? Eu sei que tem muita gente que não vai concordar. Tem muita gente que prefere ficar fora da rota, prefere dar ouvido às suas crenças sabotadoras, suas verdades absolutas, seu corpo viciado. Infelizmente é assim. Mas, se não acredita, no que você acredita? Se a sua verdade é o que importa, então pergunte a si mesmo: que resultados estou alcançando com minhas verdades? Eu chamei a atenção que nós vivemos com base nos nossos resultados. Quer dizer, se não acredita no que eu estou falando, se a verdade é que está com você, você tem que perguntar: que resultados eu estou alcançando com minhas verdades? Uma coisa muito importante que eu quero chamar a atenção aqui, que acontece com a maioria das pessoas, as pessoas não ainda tentaram para isso. Conhecimento geral leva ao sucesso? Gente, conhecimento geral é o conhecimento adquirido na escola, é o conhecimento acadêmico, adquirido na escola, na faculdade. Isso leva ao conhecimento? Depende, porque na verdade é o seguinte: não é o conhecimento que você adquiriu, é o que você está fazendo com esse conhecimento. Qual a utilidade que você está dando aos seus conhecimentos? É isso que vai fazer a diferença. Gente, eu já chamei a atenção aí então que nós fomos educados, ensinados que nós temos que entrar na escola, se queremos ter sucesso, entra na escola, estude, curse uma faculdade e vai arrumar um emprego e ser feliz e ter sucesso. Então você já sabe que isso não funciona desse jeito. Mentiram para a gente, porque nós conhecemos milhares de pessoas, milhões de pessoas até,
que cursaram uma faculdade não conseguem sequer arrumar um emprego, né? Porque normalmente as pessoas, acontece o seguinte, o conhecimento, esse conhecimento geral, eu estou falando do conhecimento geral, e aqui eu não quero polemizar e dizer que o conhecimento não tem utilidade nenhuma, conforme eu já disse, depende do que você está fazendo com o seu conhecimento. Porque o conhecimento, para ter realmente um valor que nos leve ao sucesso, ele tem que ser aliado a um objetivo, uma meta, um propósito de vida. Por que eu vou entrar na faculdade? Por que eu vou cursar uma faculdade? Por quê? Eu tenho que perguntar a mim mesmo. Quer dizer, que resultados eu quero ter com isso? Por exemplo, um médico é uma pessoa que tem como propósito, objetivo, cursar medicina, ele entra na faculdade para cursar medicina. Então tudo bem, ele já tem um propósito, eu quero ser médico, eu quero ser uma advogada, enfim, um engenheiro, uma médica. Então eu estou cursando a faculdade com um propósito, com um objetivo. E depois você ainda tem que fazer as complementações, né? A residência médica, especialização e por aí vai, né? Mas veja que a maioria não entra numa faculdade para ser médico, engenheiro, advogado. A maioria das pessoas cursa uma faculdade simplesmente por cursar, por questão de status, não porque está todo mundo falando que tem que ter curso superior, tem que ter faculdade. E a pessoa vai lá e adquire um curso, passa 4 anos cursando uma faculdade, chega no final, a pessoa diz: agora eu vou fazer e acontecer, acabei de me formar, tenho um diploma de faculdade. E aí ela vai querer entrar no mercado de trabalho e vai ver que as coisas não funcionam bem assim. Então ela vai se sentir frustrada, como se o conhecimento não tivesse nenhuma utilidade, fosse um conhecimento abstrato. Na verdade, em 1908, o homem mais rico da época nos Estados Unidos, chamado Andrew Carnegie, já chamava a atenção disso. Andrew Carnegie, um imigrante escocês, veio para a América e fez fortuna no ramo do aço. Era o homem mais rico em 1908 e é o segundo homem mais rico da era moderna. E Andrew Carnegie, com 73 anos, próspero, bem sucedido, o homem mais rico do mundo, ele questionou isso, que não entendia porque as escolas prendiam seus jovens, homens e mulheres, dando-lhes conhecimento abstrato por 4 anos, mas não lhes ensinava como vender o conhecimento. Então veja que isso foi dito em 1908, mais de 100 anos depois a realidade continua a mesma. As escolas continuam prendendo seus jovens, dando-lhes conhecimento abstrato, que se torna conhecimento abstrato, que depois fica sem função, mas não lhes ensina como vender o conhecimento. Quer dizer, a escola não criou um mecanismo de motivação. Porque na verdade é o seguinte: para você alcançar o sucesso, você precisa percorrer 2 caminhos. Um caminho é o do conhecimento, é esse que você já percorreu ou está percorrendo. Mas é preciso percorrer um outro caminho, que é exatamente isso que eu estou falando aqui nessa apresentação: o caminho da realização pessoal, o caminho da prosperidade, o caminho da abundância, o caminho que vai te levar ao sucesso. E isso deveria ter sido ensinado na escola, e não foi, né? Então isso é um grande problema para a maioria das pessoas que tem um diploma, faculdade, e acha que está tudo resolvido. Gente, se conhecimento só resolvesse nossos problemas, nós não teríamos problemas. Eu adquiro um conhecimento hoje, curso uma faculdade até pela internet, tudo aprovada pelo MEC, então não teria problema. Mas nós estamos vendo que não é isso que está acontecendo, não é? Então o que me leva ao sucesso? É o conhecimento especializado. Esse me leva ao sucesso. O que é o conhecimento especializado? É aquele focado em um objetivo. Pode ser um conhecimento superior, não. A pessoa com um ensino fundamental, que saiba ler e escrever, ensino médio, pode desenvolver, adquirir um conhecimento especializado numa área que ela tem vocação. Que ela pergunta para ela mesma o que eu quero ser, o que eu quero fazer. Então o conhecimento especializado por exemplo, a pessoa que quer ser rica, bem sucedida, o que ela tem que fazer? Adquirir um conhecimento especializado que vai levar à prosperidade, à riqueza. Então ela tem que estudar isso, ela tem que passar 1 ano, 2 anos, sei lá. Se ela passar 1 ano estudando tudo sobre como ser rico,
né? Como ser próspero, abundante. Ela passa um ano, então ela vai se especializar nisso. Se ela quer trabalhar com marketing digital, o que ela vai fazer? Passar um ano se especializando em marketing digital, aprender tudo sobre marketing digital, vai se especializar e depois vai ganhar dinheiro trabalhando com marketing digital, sem precisar de uma faculdade nem nada. Isso é conhecimento especializado. Napoleão Hill chamou a atenção disso no seu livro Pense e Enriqueça. Para que a gente entenda melhor o que aconteceu, o que acontece quando nós adquirimos conhecimento. Aí, mais uma vez, nós temos que entender como o nosso cérebro é dividido. Eu disse que você percorreu 2 caminhos, você tem que percorrer 2 caminhos para atingir o sucesso, a realização pessoal. Então, um caminho você já percorreu, que é do conhecimento. Agora você precisa percorrer outro caminho, que é o caminho da realização pessoal. É o caminho que vai te levar de fato ao sucesso. Isso ocorre por quê? Por que ocorrem essas dificuldades que as pessoas têm de concluir uma faculdade, estudar e parece que depois, no fim, seus conhecimentos se tornam abstratos? Temos que entender como é que funciona a nossa mente. Nós temos 2 hemisférios, o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito. O hemisfério esquerdo do cérebro é razão e o direito é emoção. Então, o hemisfério esquerdo, ele de certa forma é condicionado, é um pouco limitado, serviu para a gente desenvolver o que? O aprendizado, adquirir o conhecimento. Então, o famoso psicólogo norte-americano, Dr. Daniel Goleman, o pai da inteligência emocional, ele disse que o hemisfério esquerdo é o hemisfério acadêmico, porque todo o processo de aprendizado, nós aprendemos desde o primeiro dia que entramos na escola, nós utilizamos o hemisfério esquerdo do cérebro. Mas veja que para você alcançar o sucesso, você teria que ter explorado os 2 hemisférios, esquerdo e o direito. Só que infelizmente na escola não exploraram o hemisfério direito do cérebro, é de onde vêm as emoções. E o hemisfério direito, ele abre portas para as possibilidades, para o sucesso, para a realização pessoal. É o lado criativo do cérebro. E isso não foi explorado na escola. Então, nós podemos perceber que o hemisfério esquerdo ele é mecânico, preto e branco, cético, lógico, fechado, cauteloso, repetitivo, verbal, analítico e trabalha a memória. Já o hemisfério direito é amplo, criativo, colorido, receptivo, artístico, aberto, aventureiro. Enfim, de onde é que vem o sucesso? Vem mais do hemisfério direito do que do hemisfério esquerdo. Porque veja bem, uma pessoa analfabeta que nunca foi na escola, ela pode ter sucesso? Pode, se ela explorar ativamente o hemisfério direito do cérebro, parte criativa do cérebro. A criatividade vem de onde? Do hemisfério direito do cérebro. E a criatividade serve para quê? Para você criar. Se você não tem um emprego, você cria seu jeito de ganhar dinheiro. Se você não lhe dá uma oportunidade, você cria a sua oportunidade. Não precisa ninguém lhe dar. Você tem um potencial, uma capacidade. Você sabe ler, você sabe escrever, você sabe pensar, sabe raciocinar. O que não foi explorado na escola foi o lado criativo do cérebro. Não ensinaram a pensar, a utilizar a sua criatividade. Por exemplo, na escola disseram para você que 2 mais 2 são 4 e pronto, limitou. Não, 2 mais 2 são 4, ponto final. Do ponto de vista criativo, 2 mais 2 pode ser 4, pode ser 40, 400, 4 mil, 4 milhões, depende de onde você quer chegar. Então a criatividade é isso, é você expandir a sua mente, a sua consciência para uma nova realidade, para novas possibilidades. Então você concluiu a faculdade, chegou lá no final do caminho do conhecimento. Quando você foi para o mercado de trabalho, foi criar um negócio, montar um negócio, então você enfrentou o que? Encontrou desafios e você não estava preparado para enfrentar os desafios. Encontrou as dificuldades e você não estava preparado para isso. O mercado de trabalho perguntou para você, muitas vezes o mercado de trabalho não pergunta se você tem um diploma, dizer se você tem uma formação acadêmica, isso aqui está lá no currículo, você já colocou no currículo. O que o mercado pergunta é, você é criativo, você é um solucionador de problemas, você sabe trabalhar em equipe, você é dinâmico,
Você gera resultados? Que resultados você vai gerar para a minha empresa? Que benefício você gerar para a minha empresa? Prove-me que você é bom, por que devo te contratar? E esses são os desafios, os percalços, as escadas que você tem que subir. E você não foi preparado na escola para isso, para responder essas perguntas. Então, por isso que eu sempre digo que nós temos que percorrer 2 caminhos se queremos chegar ao sucesso: o caminho do conhecimento e o caminho da realização pessoal. Então, ou seja, explorar o hemisfério esquerdo e explorar o hemisfério direito. Então, o que é que nós estamos fazendo aqui com esse trabalho? Eu não estou te ensinando matemática, física, química, nem vou te ensinar, ninguém te ensina mais isso em nenhum curso de desenvolvimento pessoal. Nós ensinamos caminhos, conceitos, para que você alcance agora o seu sucesso. Por isso que os cursos de transformação pessoal estão fazendo muito sucesso em todo o mundo, porque infelizmente a escola não fez esse trabalho. Agora nós temos que fazer esse trabalho junto às pessoas que querem realmente alcançar o sucesso. Daí nós entendermos que porque as pessoas com boa formação acadêmica, com faculdade, com tudo mais, não conseguem alcançar seus objetivos. Elas não foram ensinadas a isso, o caminho da realização pessoal. E foi isso que Napoleão Hill fez durante 25 anos, investigar o que levava uma pessoa ao sucesso. Foi essa questão que o Andrew Carnegie, o segundo homem mais rico do mundo, em 1908, disse exatamente a Napoleão Hill, quando numa entrevista com Napoleão Hill, disse que não entendia porque a escola prendia os seus jovens, homens e mulheres, durante 4 anos, lhes dando conhecimento abstrato, ou seja, ensinando apenas a utilizar o hemisfério esquerdo do cérebro, e não lhes ensinou como vender o conhecimento. Explorar o hemisfério direito significa eu vender o meu conhecimento, eu vender o meu peixe, de alguma forma, é eu estar na empregabilidade. Porque o esquerdo disse para mim, não, você vai ter um diploma e depois lá na frente vou te dar um emprego. Foi isso que o hemisfério esquerdo disse, isso que a escola disse para nós. Não, vou te dar um conhecimento, lá na frente você arruma um emprego. E as coisas não funcionam assim. Então é muito importante entender isso. Então isso significa o quê? Pensar fora da caixa. Tudo isso que estou falando aqui, você só vai conseguir agregar com valor a sua qualidade profissional se você pensar de maneira diferente, fora da caixa, fora da rotina, fora do padrão. Mas é assim que acontece. 7 passos para alcançar o sucesso. Então, muito importante isso aqui. Você quer chegar ao topo? Você está aqui. O que você tem que fazer para estar aqui? Além de fazer aquele planejamento de ter um plano, colocar ação, que isso aí é o básico, né? Enfim, superar os desafios, né? Então, para você conseguir tudo isso, você tem que seguir esses 7 passos. Se você seguir esses 7 passos, você já de certa forma, estou entregando aqui um conteúdo quase de um curso. Está lá no nosso curso também isso aqui, mas tem muito mais coisa lá no curso. Estou te entregando algo maravilhoso que vale muito dinheiro. Eu estou te entregando gratuitamente para contribuir, para ajudar, porque a lei diz que nós temos que antes dar para poder receber. Então eu estou dando gratuitamente essas informações exatamente para te ajudar. E a retribuição eu vou receber depois, com certeza, né? A lei não falha. Qual é o primeiro passo? Então, ter objetivos claros, né? Saber aonde você quer chegar. Quais são os seus objetivos? Para você chegar aqui, você tem que ter objetivos claros, bem definidos, né? Então, aqui nos seus sonhos e desejos, você pergunta: qual é o meu objetivo de vida? Porque às vezes a pessoa tem objetivo, mas não estão bem claros, bem definidos. Então a pessoa fica na dúvida, né? Fica sem saber, enfim, é isso mesmo que eu quero ou não. Então a mente precisa saber o que você deseja de maneira bem clara, bem definida, né? Exatamente para que você possa investir um pouco de tempo, de dinheiro, de energia para alcançar esses objetivos. Qual é o segundo? Foco no objetivo. Então, primeiro você tem um objetivo. Segundo, você foca no seu objetivo. O que é o foco no objetivo? É eu dizer não a tudo que atrapalha a minha jornada até o meu objetivo. É eu me livrar dos corvos que tiram o seu foco. Você está fazendo uma dieta, então vão te oferecer algo que você não pode comer porque você está fazendo dieta, você vai comer? Então você tem que saber qual é o seu objetivo. Se você quer chegar a realizar um desejo seu,
pessoal, profissional, e alguém vai dizer, não, mas já tentaram isso aí, não deu certo. Então você tem que se livrar dessas pessoas. Você tem que saber realmente o que você quer e focar nisso. Número 3, ter disciplina. Disciplina é eu entender que tudo nós temos que seguir regras, certo? Tem que ter regras, tem que seguir as regras. Como eu falei, a natureza também tem suas regras, suas leis que eu tenho que obedecer para que alcance o meu sucesso. Então, se eu estou focado no objetivo, o que é que eu tenho que fazer que eu não posso fugir, realmente que eu tenho que cumprir? Eu tenho, por exemplo, uma receita de uma dieta, eu tenho que seguir a receita. É a regra, tem que ter disciplina com relação a isso. Eu tenho que ter disciplina com relação ao horário que eu vou levantar, com as coisas que eu tenho que fazer para alcançar o meu objetivo. Eu tenho que ter. Se não tiver, não adianta. Não existe sucesso sem disciplina. Determinação, quer dizer, a persistência, a consistência. Fazer até dar certo. Não desistir no meio do caminho. Não nadar e morrer na praia. A determinação é exatamente aquilo que leva muita gente ao sucesso. É a capacidade de não desistir no primeiro obstáculo, no primeiro não, no primeiro desafio que eu encontrar. Isso é determinação. Isso nos leva ao sucesso. Pessoas determinadas, muitas vezes elas não têm conhecimento nenhum, mas elas estão focadas no seu objetivo e querem alcançar, e fazem alguma coisa, fazem tudo para alcançar seu objetivo. 5, autoconhecimento. Então, desenvolver o autoconhecimento, já falamos, saber quem sou eu, quais são as minhas crenças, enfim, aquilo que já chamamos a atenção. Seguir as leis. Então, aquilo que eu falei, se você trabalhar contra as leis, as coisas não vão funcionar. As coisas não vão funcionar você fazendo de qualquer forma, de qualquer jeito. Não, vou fazer de qualquer forma. Não, você tem que saber realmente o que você está fazendo, se o que você está fazendo é certo e se está de acordo com as leis. Então, por isso tem que entender as leis, tem que estudar as leis, não adianta. Tem que estudar, tem que adquirir o conhecimento, tem que adquirir o entendimento. E qual é o 7? Ter fé. A fé nos leva ao objetivo. A fé remove montanhas. Já ouvimos dizer isso. Não existe impossível para a fé, mas você tem que ter, na verdade, essa consciência. Fé, na verdade, é o seguinte: é você já ter realizado aquilo que você deseja e que você acredita que vai chegar para você, mesmo antes de você ter, na verdade, aquilo fisicamente diante de você. É como você visualizou, você mentalizou algo que você quer, um desejo, imaginou, e você acredita que aquilo que imaginou já é seu, já está aí, falta apenas você tomar posse disso. Isso é fé, é você acreditar naquilo que você imaginou que já é seu, que já chegou para você, que já existe para você, que está faltando apenas você tomar posse disso. Para finalizar, então, se você quer se aprofundar mais nessa questão da busca da realização pessoal, do sucesso, você quer transformar a sua vida, se você quer, na verdade, aprender, desenvolver um aprendizado, se você quer realmente aprofundar mais sobre tudo isso que eu falei aqui, então eu sugiro a você, e acho que você deve adquirir aí o curso de marketing pessoal e empregabilidade, quebrando paradigmas, que nós vamos falar do que é o marketing pessoal, o que é empregabilidade. Nós vivemos na era da empregabilidade, saímos da era do emprego, as pessoas continuam procurando emprego. Emprego não existe, emprego é uma lenda, e as pessoas querem que as empresas lhes deem emprego. Empresa não tem o direito, a obrigação de dar emprego para ninguém. Emprego você cria, emprego você atrai. Que te dá um emprego não é a empresa, é o universo. O universo criativo, rico, próspero e abundante é que dá a você tudo que você quer, mas você precisa entender o processo, como você atrai isso. Então, se nós vivemos na era da empregabilidade, não é a empresa que vai te dar emprego, é você que vai vender o seu produto, e o principal produto à venda é você mesmo. Então, para você ser um bom vendedor do seu próprio produto, você tem que saber fazer seu marketing pessoal. Senão você não vai vender bem o seu produto. Fazer o marketing pessoal é eu poder passar informações, vender o meu próprio peixe,
Então entra um monte de coisa aí que a gente vai discutir no curso, desenvolver o autoconhecimento e muito mais. E é claro, para você estar na empregabilidade e sobreviver nesse novo ambiente, você chegar a alcançar seu objetivo, você vai ter que fazer o quê? Quebrar seus paradigmas, que é o quê? Vencer suas crenças limitantes e sabotadoras, suas verdades absolutas, que são os paradigmas. E os paradigmas estão para nós como a água está para o peixe. O peixe não sabe que existe água. Você também muitas vezes não sabe que vive preso a paradigmas, crenças limitantes e sabotadoras. Você não sabe. E é por isso que o curso te dá essa oportunidade de refletir sobre isso, de aplicar essa transformação na sua vida. E para finalizar aqui, agradecendo a vocês por todo este tempo aqui comigo, pela paciência, né? Enfim, mas é realmente uma grande contribuição que eu estou dando para você. Vou contar uma história seguinte, que havia uma tribo que vivia no fundo de uma caverna, isso lá há muitos anos, na era da caverna. Então essa tribo estava lá há anos, vivendo no fundo da caverna, e só conhecia aquela realidade do fundo da caverna, só conhecia a falta de luz, a falta de calor, a falta de perspectiva, né? Aquela umidade no fundo da caverna, então aquela vida limitada e condicionada no fundo da caverna. Então estava ali há anos naquela situação, até que um dia um grupo de jovens insatisfeitos com aquela realidade resolveram sair da caverna e procurar exatamente a saída da caverna, procurar o que nós chamamos de a luz no fim do túnel. Então esses jovens desafiaram todos aqueles mestres antigos, chefes antigos lá, e resolveram sair em busca da saída da caverna. Então eles enfrentaram muitas dificuldades, foram dias andando pela caverna, procurando a saída, tiveram que lutar contra animais bravios, animais peçonhentos, enfrentaram percalços, desfiladeiros, caíram, se machucaram, alguns até morreram. Mas finalmente a maioria chegou no fim da caverna. E quando eles chegaram na saída da caverna, eles ficaram atônitos com tudo que eles viram. Eles viram sol, calor, chuva, pássaros, animais, viram outras pessoas prosperando, crescendo, pessoas felizes, viram uma nova vida, uma nova realidade. Eles ficaram encantados com toda aquela situação fora da caverna. E eles ficaram tão entusiasmados que voltaram para o fundo da caverna para contar para aqueles que ficaram lá no fundo da caverna. E foi aquele mesmo sofrimento. Lutaram contra animais selvagens, enfrentaram obstáculos, desafios, desfiladeiros. Finalmente eles chegaram de volta no fundo da caverna. Eles reuniram a todos e começaram a descrever sofridamente o que eles viram lá. Uns falavam do sol, outros do calor, dos animais, dos pássaros, da chuva, enfim, descreveram tudo para aqueles que estavam lá no fundo da caverna. E no final, os mais velhos disseram: esses caras estão loucos, isso não existe. O que existe é isso aqui, a nossa realidade, a nossa verdade. O que existe é isso. Eles estão ficando loucos, estão tendo alucinação. E naquela caverna, a solução para quem era louco era a morte. E mataram todos os jovens. E aí, eu quero dizer para vocês também: você pode até me matar, achar que eu estou ficando louco, pode não acreditar em mim, e não precisa acreditar em mim, acredite em vocês e busque os conhecimentos, mas que existe uma vida nova, motivada, transformadora, uma vida de prosperidade e abundância, existe, essa vida existe. Agora tem algumas coisas, primeiro você precisa acreditar não em mim, na sua capacidade. Eu sei que muita gente está me falando que eu sou isso, que eu sou aquilo, que é conversa fiada, que isso não existe. Eu sei.
Você precisa acreditar em você. Precisa saber que nada acontece do dia para a noite. Não adianta querer ser imediatista, querer tudo de uma hora para outra. É preciso plantar. Sucesso é como plantar uma semente. Você vai ter que plantar a semente que é a sua ideia na sua mente, cuidar da sua mente, dos seus pensamentos negativos, aparar as ervas daninhas, que são os pensamentos negativos, afastar-se das pessoas negativas. Mas você colherá o fruto se você for persistente, acreditar nisso, e se você tiver realmente um desejo para o sucesso. Eu sei que a maioria não concorda com o que eu estou falando. Aqueles que não concordam, que não acreditam, são os que estavam no fundo da caverna e não acreditaram na história daqueles jovens. Os jovens representam aqueles que vão acreditar, que vão em busca, que vão lutar, que vão determinar a enfrentar todos os desafios para atingir seus objetivos. Esses representam os jovens que foram e viram a nova realidade, encontraram a nova realidade. E essa nova realidade existe. Essa vida de abundância e prosperidade, ela existe. Por quê? Porque nós somos criados em imagem e semelhança de Deus. Deus não criaria um Zé Ninguém e não nos colocaria no mundo para viver na pobreza. Pobreza é coisa da nossa mente, pobreza é coisa do diabo, não é coisa de Deus. E depois o grande mestre Jesus Cristo afirmou: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Esta é a verdade. Você é o capitão da sua alma e o comandante do seu destino. Muito obrigado e que Deus lhe dê sabedoria para entender essas coisas.